Boa tarde, alunos do terceiro ano A, B e E do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Tudo bem? Então, hoje vamos começar mais uma aula referente ao conteúdo que nós estávamos vendo na semana passada, que eu falei com vocês sobre a ciência de Aristóteles, tá? Então, hoje eu vou ver com vocês a ciência medieval, tá? A ciência no período da Idade Média, tá? É um período bastante longo para se falar, tá? Mas se pudesse, eu daria essa aula o ano todo. Mas como é um período muito longo e bastante polêmico, em um certo sentido, a gente vai tentar focar nos pontos principais da situação medieval, certo? Então, por exemplo, eu comentei com vocês na última aula quando referente à questão do Arquimedes, né? Que foi aquele filósofo que foi morto na ilha de Siracusa por usar métodos experimentais, né? O único da antiguidade a usar métodos experimentais. Quando entra a Idade Média, todo cientista está proibido de usar o método científico experimental. Então, porque a igreja vai defender o método teórico de Platão, tá? O método de Aristóteles, a ciência de Aristóteles, ela vai ser esquecida durante um longo tempo na Idade Média e ser proibida, tá? Porque ela vai ser considerada herética. Isso eu vou explicar o porquê, tá bom? Então, a herança grega no Ocidente cristão, tá? Então vai surgir a Idade Média, ela começa com o surgimento do que nós podemos dizer da hegemonia da Igreja Católica, certo? Com a queda do Império Romano no Ocidente em 476 a.C. e a implantação do método de produção feudal, a cultura grego-romana quase desapareceu. A herança cultural grega foi preservada nos mosteiros, pelos monges, únicos letrados em um mundo onde a maioria não sabia ler, tá? A religião cristã impôs como elemento agregador inúmeros reinos bárbaros, formados após sucessivas invasões. À medida que seus chefes se convertiam ao cristianismo, a igreja tornava-se soberana absoluta da vida espiritual do mundo ocidental. Ou seja, a igreja ela passa a adotar todo o conhecimento produzido pelos gregos dentro dos seus mosteiros, dentro das suas bibliotecas nos mosteiros, e os monges vão ser os únicos a traduzir, né, essas obras. Mas eles vão se voltar muito mais para produzir a Bíblia. Lembra que eu falei na aula passada que a Bíblia foi escrita em grego, tá? No período do Alexandrismo, que era o período da cidade da Alexandria, que era o lugar onde tinha a biblioteca que pegou o fogo, certo? Que tinha o Novo Testamento lá, produzido por Filão de Alexandria. Então eles destruíram aquela cidade e basicamente todo o conhecimento do científico ficou a cargo da igreja, tá? E ela vai usar esse conhecimento para a sua fé, para aumentar a fé das pessoas, tá? E essa fé vai estar ligada ao pensamento filosófico medieval. A filosofia vai servir como serva da teologia, tá? Os dois grandes pensadores medievais são Santo Agostinho e Tomás de Aquino, né? Um no começo da Idade Média e o outro no final da Idade Média. À medida que as obras de Platão e bem depois as de Aristóteles eram traduzidas, preservava-se a concepção da ciência grego-latina. E tentando como saber subordinar-se aos critérios religiosos, diversos teólogos adaptaram o pensamento antigo à fé cristã. Na Idade Média, costuma-se destacar dois períodos importantes: a patrística, formada por padres da igreja, que o representante principal era Agostinho de Hipona, e também a escolástica, de Tomás de Aquino, que aproveitou as então recentes traduções da obra de Aristóteles. Com a tradução da obra de Aristóteles e a criação do tomismo de Tomás de Aquino, começou-se a ver o surgimento da escola dentro dos mosteiros, e justamente aqui começou-se a criar as primeiras universidades da história. Então a Idade Média não foi aquele período obscuro que os professores de física falam. Não, teve muita produção científica na Idade Média, principalmente entre os padres, entre os mosteiros, onde você tinha a produção de conhecimento teórico, tá? Da escolástica, e o conhecimento científico à base de Aristóteles, tá?
Além de Platão e Aristóteles, a ciência medieval pouco aproveitou a herança helenística de Alexandria, bem como as pesquisas dos árabes. Os árabes também são um outro conhecimento que foi produzido lá no Oriente, com o conhecimento científico que eles traduziram os Aristóteles lá também. Tá? Que havia uma guerra religiosa, política e territorial entre a Europa e o Oriente Médio, que era o mundo muçulmano contra o mundo cristão. Então havia também essa guerra do conhecimento também, além da guerra entre, digamos assim, entre política, entre religião, entre as duas ali, tá bom? Os instrumentos disponíveis eram rudimentares. Então, qual que era a tecnologia que eles tinham na época? Havia se inventado qualquer aparato para medir a temperatura ou ampliar a visibilidade. Então, eles não tinham, por exemplo, óculos. Eles não tinham energia elétrica. Eles escreviam a Bíblia, né, à base de uma vela, em lugares muito escuros, fechados, em castelos, né, onde havia escuridão. Poucos conseguiam enxergar as letrinhas lá, escrevendo. Então, pensa como é que foi realmente traduzida a Bíblia, né? Muitas coisas muito não se conseguiu nem se traduzir certo, tá? Restringiu-se a ampulheta. A ampulheta era aquele relógio de areia, tá? Então era uma coisa muito rudimentar. O relógio de água, né, que colocava medições num balde para saber o horário, ou o relógio do sol, que existe em jardim hoje para medir a sombra do sol, para saber que horário estamos. Ou seja, uma coisa muito rudimentar. Ó. Os próprios padres depois criaram, né, lá na Idade Média, o despertador. O despertador foi criado pelos padres. Por quê? Porque eles tinham que despertar cedo para fazer as orações, tá? Então isso era uma forma de contar o tempo. Depois adaptaram os sinos das igrejas, que tem algumas cidades do interior aí, e que se usa o sino para contar meio-dia, né, ou 6 horas da tarde. A cidade do meu avô mora, por exemplo, toca o sino. Bom? Com recursos disponíveis ainda eram incipientes e que se processavam a matematização do mundo físico, houve a relutância da impossibilidade de incorporar a experimentação e a matemática na ciência da natureza. A retomada do pensamento aristotélico reforçou a concepção qualitativa da física. A astronomia, a geocêntrica permaneceu como a última palavra no século XVI. Então eles acreditavam ainda que o mundo, a Terra era o centro do universo. Tá? Durante toda a Idade Média, ninguém questionou essa questão de que a Terra não seria o centro. A concepção geocêntrica. Deus criou o céu e a Terra e assim acabava, tá? Como estava escrito na Bíblia. Então houve muito situações assim de um conhecimento fechado, tá? Só que em outros lugares do mundo, por exemplo na Inglaterra, vai surgir a Universidade de Oxford, que vai ser uma das primeiras do mundo, tá? E lá nós vamos ter alguns pensadores que vão tentar o método experimental. As questões religiosas afetaram os filósofos de indagações sobre a natureza. Mas algumas oposições divergentes indicam pontos de ruptura que prepararam um certo modo de crise ao modelo científico, na tradição grego-medieval, como a revitalização dos centros urbanos, a expansão do comércio, a economia capitalista, né? Estava num saber prático. Então, estava se crescendo cada vez mais na Europa o comércio, a população, e o povo continuava ainda naquele pensamento arcaico. Na Inglaterra, na escola de Oxford, era constituída por frades franciscanos, que representavam a renovação da filosofia nas ciências medievais. De acordo com alguns historiadores, a reintrodução das obras de Aristóteles, traduzidas pelos árabes primeiro, e de muitos outros do Ocidente, deveu-se a Grodosset e a seus seguidores. Grodosset viveu na Inglaterra e estimulou a mentalidade científica experimental, a primeira metade do século XIII. Professor em diversas universidades, ensinou matemática, ciência natural, escreveu textos sobre astronomia, a óptica, o som, tá? Então eles conseguiram buscar conhecimentos mais experimentais. Estimulou-se a pesquisa, classificou ciência, observou os processos científicos como observação, levantamento de hipóteses e sua confirmação. Claro, ele teve um aparato para a igreja, né? Mas foi uma abertura um pouco leve. Mas, porém, seu discípulo, esse foi perseguido, né? O famoso Roger Bacon, que é diferente de Francis Bacon, que é outro pensador, tá? Entre 1214 e 1294, principal discípulo de Grodosset em Oxford, lecionou para frades franciscanos, aplicou o método da matemática à ciência da natureza, tendo realizado diversas tentativas para torná-la experimental, sobretudo no campo da óptica. Ele foi o criador do óculos, isso aqui ó, que eu estou usando, o que deu origem ao microscópio, e mais tarde a luneta, criada por Galileu.
Mas o Galileu não conseguiria criar a luneta se não fosse criado a lente criada por Roger Bacon. Tá? Então esse cara foi o cara que inovou a ciência mais tarde, dando a possibilidade do homem poder enxergar melhor. Tá? Roger, apesar de argumentar que ver com os próprios olhos não é incompatível com a fé, olha só, aqui já tem a questão, né? Não conseguiu demover os medievais da desconfiança gerada a qualquer tipo de experimentação. Como se interessava por astrologia, que era proibido na época, né, horóscopo, astrologia e alquimia. Alquimia eram os alquimistas, aquelas pessoas que usavam produtos de química. Eles eram considerados de bruxos, feiticeiros. Então, muitos dos alquimistas que produziam o enxofre, por isso que eles dizem que o enxofre é uma coisa do diabo, né? Porque eram os alquimistas que produziam esse enxofre. E, basicamente, eles foram queimados da fogueira, porque eram acusados de bruxaria, de feitiçaria, de magia, né? Isso era proibido na época. Então, a pessoa era considerada herege, era condenada e enforcada em público, queimada em público. A condenação na Idade Média era uma condenação em praça pública. Tá? Sofreu várias perseguições, foi acusado de introduzir novidades perigosas, né, ligadas ao mundo escolástico, e por motivo do qual foi preso. Então muitos não eram mortos, eles eram presos e ficaram presos para sempre nos calabouços. Né? O Roger Bacon acabou sendo preso devido às atitudes de buscar um conhecimento além daquilo que a igreja realmente propunha. Tá? A alquimia, prelúdio da química, né, surgiu na exploração de artesãos metalúrgicos. Sua origem é remota, tanto na China como no Egito, embora o nome alquimia é alambique, e de seus instrumentos tem origem árabe. Apesar da intolerância religiosa, essa prática tornou-se muito conhecida no Ocidente cristão no século XIII. A alquimia foi responsável pelo desenvolvimento de noções sobre ácidos e seus derivados, pela descoberta de substâncias químicas, pelo processo de extração do mercúrio, pelas fórmulas para preparar vidro e esmalte, procedimentos que mais tarde fariam parte da química. Tá? Então nós tivemos muitos pensadores ali, alquimistas como Merlin, né, que era um alquimista que foi condenado, e muitos outros aí que criaram esse conhecimento. Vocês já devem ter estudado, assistido os filmes do Harry Potter, né? Os caras lá, os professores eram alquimistas, né? Eles produziam conhecimento à base da química, tá? Contudo, o saber oficial sempre desenhou essa atividade, por estar vinculado às práticas manuais. Além de técnicas de descoberta, eram guardadas em segredo os documentos de difícil leitura, em volta de aura mística. Então, quem sabia ler, né, tinha todo um conhecimento na época. Muitas vezes, as explicações teóricas antropomórficas conferiam às substâncias inorgânicas, características dos seres vivos, como se fossem compostos de corpo e alma. Os alquimistas acreditavam na transmutação, isto é, a transferência do espírito de um metal nobre para materiais de metais comuns, ou seja, eles poderiam usar um metal para transformar tudo em ouro, certo? Surgiu desta crença a busca da pedra filosofal. Isso não é uma coisa da história do Harry Potter. Os alquimistas já buscavam isso, tá? A busca da pedra filosofal, que permitia transformar qualquer substância em ouro. Então eles tinham essa crença de que havia um metal precioso, que era essa pedra filosofal, que poderia transformar as coisas em ouro. O Exilir da Longa Vida, outro projeto da alquimia medieval. Esse projeto, essa pedra filosofal, ela poderia dar a vida eterna. Então isso foi um dos motivos, né, que levou a sua condenação para essa heresia. Tá? Para a igreja, essa prática tinha um caráter herético e foram proibidas pelo Papa João XXII em 1317. A Inquisição perseguia os infratores com rigor e condenava-os à fogueira à acusação de bruxaria. Apesar dos aspectos místicos e das proibições da igreja, não se pode negar a importância da alquimia, nas descobertas de substâncias químicas e no desenvolvimento de técnicas de laboratório, né, que graças a eles, hoje vocês têm os laboratórios de química, que exigem instrumentos experimentais. Tá? A religião islâmica, que seria um outro lado do mundo, fundada pelo profeta Maomé, na Península Arábica, no século VII, a expansão de diversas regiões do Oriente Médio, e depois para o norte da África, alcançando o sul da Portugal e Espanha, no início do século seguinte. Na Espanha, eles eram conhecidos como os mouros. Tá? Os árabes tinham conquistado os cativos
conhecimentos científicos desde o século VIII, quando já circulavam textos da astronomia e da matemática. Em Bagdá, capital do atual Iraque, traduziam obras gregas de Alexandria. No século seguinte, fundaram a Casa da Sabedoria, que lá tinha Alexandria e para os árabes tinha a Casa da Sabedoria, né? Centro de conhecimento. Os árabes trouxeram tradições de estudos que se estendiam por áreas como astronomia, óptica, geografia, geologia, meteorologia, criaram observatórios astronômicos, já conheciam a álgebra, o uso de algoritmos, a criação do zero, por exemplo, foram neles, os algarismos, que nós temos os números arábicos, 1, 2, 3, que nós conhecemos, foram dos árabes, porque antes era só o número romano, não existia zero para contar. Né? Também produziram obras de Platão e Aristóteles, Plotino, foi importante para a formação de filósofos árabes. Então nós vamos ter Avicena, Averroes, Al-Farabi, né, que são árabes que eram filósofos e médicos, tá? Cientistas que existiram no período do Oriente Médio. A notável atuação de Averroes, 1126 a 1198, na Península Hispânica, nascido em Córdoba, viveu em Sevilha e no Marrocos. Foi médico, astrônomo e filósofo. Na discussão dos embates entre a fé e a razão, conservou certo progressismo defendendo a laicidade da ciência, olha só, já aqui, e a sociedade civil. Separando a igreja, respeitando os comentários de Aristóteles, Averroes foi responsável pela retomada do pensamento aristotélico no ocidente cristão. Então ele já via a separação da religião do Estado. Já havia um processo de pensar, dividir o que é religião, o que é ciência e o que é sociedade civil. Tá? Lá na Idade Média isso. Pensa que inovação, que inovador que era o pensamento desse Averroes. Tá? Tomás de Aquino, que era o grande outro pensador, considerado o patrono dos professores acadêmicos, dos cientistas acadêmicos, principal representante cristão da escolástica, deve a Averroes o primeiro contato com Aristóteles, cujas obras só então foram traduzidas para o latim. No entanto, o chamado averroísmo foi motivo de perseguição na igreja, temerosa da influência da interpretação islâmica na versão árabe. Né? Então, o Tomás de Aquino ele teve certo cuidado para traduzir as obras de Aristóteles. Né? Mas chegou um momento da sua vida que ele começou a parar de produzir. Ninguém sabe o porquê. Né? Há estimativas que ele teria sido perseguido pela igreja pelo fato de ter tido a influência dos árabes, né, da tradução do latim. Tá? Então, muitos foram perseguidos, aí, muitos cientistas, no final da Idade Média, a escolástica padecia com o autoritarismo de seus seguidores, a efeito de posturas dogmáticas, contrárias à reflexão, obstruindo as pesquisas de livre investigação. O princípio de autoridade da igreja, a citação cega às informações contidas nos textos bíblicos, os livros de grandes pensadores, sobretudo de Aristóteles, impedia qualquer inovação. Havia também na igreja a perseguição dos livros proibidos, conhecidos como index, né? Índice de livros que não se poderia ler, que eram conhecimentos que eram proibidos. Tá? Eu vou passar um filme para vocês aí, que vocês vão assistir, e que vocês vão ver essa história de queimar livros proibidos. Tá? Que é o filme do Nome da Rosa. Tá bom? Então, além desse filme, vai ter outro filme que vai falar do mundo árabe. Então você vai ter um filme que fala da cultura cristã e um filme que fala da cultura árabe. As duas culturas, as duas grandes autoridades que falam sobre ciência na Idade Média. Esses filmes são fundamentais vocês assistirem. Tá? Eu quero que vocês assistam e façam atividade. Tanto de um como de outro. Ah, mas os dois vai valer um ponto. Não importa. Eu quero que vocês façam os dois. Porque é importante, tá? Para que vocês tenham conhecimento. Vai valer um ponto os dois filmes. Mas eu vou dar a atividade quem fizer. Eu vou dar um ponto para todo mundo quem fizer as duas redações que eu passei. Tá? Então vocês vão ter que assistir os dois filmes e fazer as duas redações. Tá? Eu sei que é pesado, mas eu quero que vocês entendam o que foi essa ciência da Idade Média. Tá? O rigor da igreja nos julgamentos do Santo Ofício. O Santo Ofício era a Inquisição, que era aquela prática de perseguição aos cientistas. As pessoas acusadas de bruxaria, as mulheres eram consideradas bruxas, né? Quem trabalhava com questão de medicinal, né? Porque diziam que aquela história de dizer que a mulher é do diabo, isso é uma noção da Idade Média, né? Aquela noção de dizer que o diabo tem chifre e rabo comprido e vermelho é uma noção medieval, tá? Tudo isso são noções medievais, bom? Ou seja, o processo contra Giordano Bruno,
um dos principais cientistas acusados de panteísmo, que nós vamos ver mais pra frente, teve o desafio do tráfico foi queimado na fogueira por defender a doutrina da infinitude do universo. Ele acreditava que o universo era infinito, já naquela época. Além de conceber como um conjunto de transformações de continuidade. Outro grande pensador que foi perseguido, que nós vamos ver também na próxima aula, é Galileu Galilei, tá? O grande inovador da Idade Moderna, do pensamento da ciência moderna. A estrutura rígida defendida pela Igreja pode ser comparada à forte divisão hierárquica dentro e fora da Igreja naquele período. Enquanto os semelhantes desse modelo da astronomia medieval, o produz o desejo de permanência da ordem estabelecida. A hierarquia estaria na superioridade do céu sobre a terra, o que nos leva a pensar a ciência é uma construção histórica. A resistência dos intelectuais que se opunhavam às mudanças seriam rompidas com o crescimento do poder econômico dos burgueses e o desenvolvimento do capitalismo comercial. Então, com o desenvolvimento do capitalismo e o surgimento da classe burguesa, houve uma certa estrutura que a igreja acabou caindo, tá, no seu pensamento, na sua forma de autoridade. Porque ela tinha autoridade, muitas vezes, acima dos reis e acima das pessoas. Então, hoje ela não tem mais tanta autoridade. Claro que foram erros do passado cometidos pelas religiões, né? Guerras cometidas como as cruzadas, que eram contra os árabes, contra as religiões. Ou seja, são fatos históricos, né, que a gente não pode deixar de comentar aqui. Né? Mas, sei que vocês podem ser adeptos de uma dessas duas religiões, mas a gente tem que entender o seguinte, né, que a religião também tem coisas ruins, não tem só coisas boas. Tá? Então a gente tem que entender também que houve fatos históricos que levaram o impedimento da ciência para que ela avançasse. Né? Mas ela conseguiu avançar. E hoje ela está avançando cada vez mais. Tá certo? E se espera, né, que hoje, claro, a religião, a própria Igreja Católica, ela admite que a ciência tem uma certa veracidade naquilo que ela comprova. Tá? Ela não é mais tanto contra a situação da teoria do Big Bang, porque a teoria do Big Bang, na verdade, foi criada por um padre. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver bem isso. Né? Não foi uma teoria criada por um cientista qualquer, tá? Foi criada por um padre, foi criada por um monge, tá? Da Igreja Católica, que criou essa concepção do Big Bang, tá? Além da teoria da evolução, hoje, que é comentada e criticada pela Igreja, que é a teoria de Darwin, para muitos outros cristãos, como eu, por exemplo, eu acho que o Darwin está certo, sim, ele tem uma noção da evolução, não? Tanto a evolução quanto a criação, elas caminham juntas. Isso eu vou explicar em uma aula mais pra frente. Eu acredito nas duas teorias, tá? Acredito tanto na criação do Adão e Eva, quanto na origem de um ancestral comum, tá? E eu vou explicar como que isso tá, de uma certa forma, junto. Mas isso uma aula mais pra frente, certo? Talvez esse trimestre ainda, meu objetivo a ver, digamos, essas duas comparações entre evolucionismo e criacionismo, tá? Que seria quase o encerramento do que nós vamos ver sobre a filosofia da ciência, para depois eu partir para o conteúdo do terceiro trimestre, que será a estética, que seria a filosofia da arte, certo? Então ficamos por aqui. Espero que vocês assistam os dois filmes, façam a atividade que eu vou mandar para vocês fazer, tá? Os dois textos, as duas redações. Estudem. Quem não fez as atividades anteriores da recuperação e da prova, faça esse final de semana, porque nesse final de semana eu vou corrigir. Semana que vem nós vamos ter o conselho de classe do primeiro trimestre. E quem realmente não fez nada, ficou a nota. Eu não posso fazer mais nada, tá? Porque até perguntei para a Beatriz se poderia mexer no SO hoje. Ela disse que não tem como, só a partir de segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, eu vou lançar as notas que eu corrigi de trabalhos atrasados de vocês. Então, quem não fez o trabalho de atrasado, faça hoje se puder, tá? Porque eu preciso fechar a nota de vocês. Eu não queria que muitos ficassem com nota baixa. Então, eu acho que vocês têm que se despertar. Eu sei que está difícil, é complicado fazer esse ensino à distância, mas é a única forma que nós encontramos, pessoal, tá? E vocês têm recurso aí. Tem as atividades da sede, que vocês têm que fazer também, porque conta a presença de vocês.
Tem as aulas da televisão, que eu acho que vocês deviam assistir também, que são muito aulas boas, eu até assisti, inclusive, tá? Eu estou dando aula na TV também, que é com relação ao 7º ano, não é para a turma de vocês, mas eu estou falando sobre religião nas aulas da televisão, tá bom? Então, eu espero que vocês estudem, certo? Conto com vocês, vocês estão no 3º ano, tá? É o reta final, para que vocês possam adiantar o conteúdo e aí chegar lá na hora, quando tiver realmente o vestibular, tiver o Enem, vocês forem muito bem, tá bom? Um grande abraço a vocês, desculpe pelo puxão de orelha, tá? Se cuidem, eu estou com muita saudade de vocês, tá? Se eu pudesse, eu ia abraçá-los fortemente agora, né? Mas se sintam abraçados por mim, tá bom? Um beijo e um grande abraço.